Voltamos a apresentar Programa Consciência Livre, com Magda Carvalho. Estamos de volta com o programa Consciência Livre e hoje nós recebemos o cardiologista Eduardo Martins, que é professor da Conscienciologia e que pode nos oferecer também informações práticas de quanto nós estamos, né, vamos dizer assim, deixando de higienizar a nossa consciência com atitudes que ficam arraigadas. A mágoa, por exemplo. O senhor estava falando agora, professor, dessa relação entre as doenças cardiovasculares e a mágoa. Isso, exatamente. Não é limpar as artérias, né? Exatamente, exatamente. O que acontece é assim, ó, existe, obviamente, tudo que diz respeito à medicina são coisas palpáveis e tratáveis. Então, por exemplo, a gente pega um paciente que teve um infarto, né? Nós vamos tratar esse infarto, tá certo? O que tem de melhor, todos os recursos, tudo que for possível fazer. A nossa conversa aqui, ela está, digamos assim, 10 anos antes do infarto. Entende? Nós estamos conversando aqui 10 anos antes da pessoa infartar. Por quê? Porque alguns elementos contribuem, aceleram a aterosclerose, aceleram o processo da doença cardíaca, né, dentro dessa prevenção. Então você pega, por exemplo, o cigarro, obviamente, né, coisas palpáveis. O cigarro, se você for ver, ele polui a mente da pessoa na medida em que as ideias dela são momentaneamente sofrem um blackout em função do desejo de fumar. Então aquelas sinapses estão ali trabalhando para que ela acenda um cigarro e não para que ela se perceba, por exemplo, para que invista alguma coisa nela. Né? Então, a evolução de uma doença, tá? ela recebe inputs que são externos, cigarro, obesidade, sedentarismo, a própria mesologia, por exemplo, né? Você pega cidades como a Alemanha, onde tem países como a Alemanha, cidades, culturalmente, onde a alimentação é uma situação complicada. Pega os Estados Unidos, por exemplo, né? Que quase 70% da população americana ou é obesa ou tem sobrepeso. Quer dizer, é uma coisa absurda. Só que isso tudo está muito bem mapeado. Vamos agora para o lado que ninguém quer ver. Qual que é esse lado? A pergunta é a seguinte: eu alimento algum tipo de mágoa? Eu carrego ressentimentos? Quando eu recebo uma crítica de um amigo, de um colega, eu fico remoendo isso tempos e tempos e depois começo a pensar mal do colega? Veja bem uma coisa, a principal forma da pessoa melhorar é através da crítica, não é com elogio. É crítica. Tá? Então, e as coisas são lentas. O aprimoramento, por exemplo, o aprimoramento profissional, ele é lento. Ele exige experiência, ele exige o timing. Ninguém sai da faculdade e, já é um excelente profissional. Né? Quer dizer, a pessoa tem uma boa preparação, ela vai, aprende aqui, aprende ali, escolhe a área onde ela quer atuar melhor, foca e por aí vai. Só que essa questão do que está internamente nela, né, assim, essas questões íntimas, elas muitas vezes também levam tempo. E elas vão num crescendo, entende? E aí se a pessoa não puder mapear aquilo que a gente estava falando antes, ela não mapear, ela vai sofrer com isso mais para frente. Então você tem inputs externos e uma retroalimentação interna, tá certo? Por isso que é muito comum a depressão levar ao infarto. Né? Agora, existe uma coisa mais séria ainda, Magda, que a psicologia oferece uma excelente ferramenta que se chama psicologia cognitiva. Tá? E aí entra o que uma abordagem da psicologia, que eu acho que assim, é muito contundente, que é a matriz mental. Repetindo então, que é a matriz mental. Essa matriz mental da pessoa, todos nós temos uma matriz, uma forma de pensar, né, uma forma de ser. Tá? Então, por exemplo, quando você ouve alguma coisa, como é que você reage? Né? Você tende a se jogar para baixo, a pensar mal de você. Quais são esses gatilhos que fazem você pensar mal de você, tudo mais? Então, como é que funciona essa matriz? Né? E aí, você pode ter momentos onde a matriz está distorcida. Então, você já carrega uma autoimagem de você, muitas vezes pejorativa. Vem um colega seu, faz uma brincadeira, você interpreta
de uma forma distorcida. E não foi a intenção da pessoa. Só que você já está distorcido, digamos assim, entendeu? Porque você nunca pensou nisso. E aí, isso pode ser uma... Se a pessoa faz esse diagnóstico dessa distorção, tá com certo? Mais clareza. Com mais clareza. E maturidade também, né? Exato. Ela não cai mais nisso. Então, assim, você tem, assim, inputs, essa forma da pessoa se ver, se enxergar, se ela é uma consciência mais, digamos, mais ou menos poluída, tá? Passa por essas questões. Primeiro, um ponto importante, né? Dentro do que a gente chama da autoinvestigação. Então a pessoa vai listar quais são os desconfortos, sinais, sintomas, situações pelas quais ela sofre por algum motivo. Tá? Isso é uma técnica de autoconsciencioterapia, por exemplo. Então vamos colocar isso no papel. Que um dia eu até sugiro, Magda, de mais para frente, vocês convidarem alguém, né, que seja especialista na consciencioterapia, que é a terapia da consciência. Né? Então, assim, vale a pena uma entrevista, uma sugestão. Enfim, a pessoa vai e lista isso. Com isso, o que ela vai ter? Ela vai ter um mapa dela. Tá? Quais são os pontos onde tem sujeira? E é dela com ela, né? É ela com ela Não mesma. Tem mais o que... Exatamente. Então ela vai mapear isso. Então, igual uma cidade. A cidade tem o lixão, tem aquela região onde é mais suja, tem o caminhão do lixo que passa para limpar. Você pega, por exemplo, os vasos. Os vasos têm o colesterol, tem o LDL, né, que é o Low Density Lipid, que é o lipídio de baixa densidade, que é o poluidor, que é o sujo, e tem o HDL, que é o faxineiro, é o colesterol que limpa. Então você vê que existem sempre fatores poluidores e fatores higienizadores. A consciência funciona dessa forma. Ela precisa identificar quais são, por exemplo, os traços, força, aquilo que ela tem de bom, porque é isso que vai ajudá-la a analisar essa sujeira própria dela, entendeu? Então ela vai fazer uma questão bem prática, como você pediu. Ela vai e põe ali quais são os, digamos, defeitos dela. Quais são as qualidades dela, tá certo? Então, defeitos versus qualidade. Com isso, ela faz um mapa inicial. Depois ela começa a ver quais são as situações que me incomodam. E aí, por trás desse interesse, é que vem o desejo de ser sincero consigo mesmo para que ela possa, então, analisar o que ela está escrevendo e não escrever qualquer coisa. Quer dizer, ela tem opção. Ela não está refém do seu sentimento de mágoa, do seu sentimento de baixa autoestima. Ela não está refém. Perfeito. Exatamente isso. Ninguém precisa ser vítima de si próprio o resto da vida. Existe um ponto final nisso. E o ponto final se chama autoenfrentamento. A hora que você resolve enfrentar a situação. Você não deixa mais que aquilo te pegue, aquilo te oprima, sabe? É como se a pessoa rasgasse o peito e colocasse o processo para fora. E a pessoa para de ser vítima de si própria. E aí a gente tem aqui, por exemplo, algumas outras etapas, que são até etapas autoconsciencioterápicas, que é a autoinvestigação, como eu já mencionei. Depois ela vai para o autodiagnóstico, quando ela então consegue fazer esse diagnóstico, ela enquadra isso num diagnóstico, né? Igual a uma analogia. A pessoa chega na emergência com dor no peito. Né? Isso seria a autoinvestigação ou a heteroinvestigação. Vou investigar o que é aquilo. De repente eu vejo lá que o eletrocardiograma está alterado. Poxa, alguma coisa do coração. Então eu caí no autodiagnóstico. E aí depois a pessoa vai para o autoenfrentamento, né? Vai colocar aquilo, vai para tentar superar tudo aquilo, e aí a autossuperação. Que é o que nós queremos chegar, aonde nós queremos chegar quando nós optamos por todo esse processo de limpeza, de higienização. Exatamente. Então nós vamos falar sobre uma relação no próximo bloco, que é um dado que o doutor Eduardo nos trouxe, né, que é a questão da boemia. Então entender isso nesse processo, porque aí pode estar também mais um trato, né, mais um trabalho que você deve realizar. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Estamos apresentando Programa Consciência Livre, com Magda Carvalho.